Olá, boa tarde. Vamos dar início a mais uma live. Venha conhecer nossa pesquisa da pós-graduação em Química da UFJF. Aguardando o pessoal entrar. Olá, Fernanda. Boa tarde. Oi, Taimara, já chegou. Para a gente começar nosso bate-papo. Vou enviar uma solicitação para você, Taimara. Prontinho, só te aguardando. Recebeu a solicitação aí, Taimara? Já enviei para você. Boa tarde, Celi. Aí entrou. Tá me ouvindo, Taimara? Eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Seja bem-vinda. Que nós estamos, Obrigada. nós estamos no perfil do Divulgar Química. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Taimara, aluna da pós-graduação. Nós vamos falar, boa tarde, Renato. Nós vamos falar sobre o trabalho de doutorado dela. E aí, vou deixar a Taimara se apresentar para a gente. Pode se apresentar, É, Taimara. então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Eu achei muito interessante a iniciativa, né, do projeto, porque é muito legal você poder mostrar para a sociedade, né, o que a gente desenvolve nos nossos trabalhos de pesquisa. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite, eu gostei muito. E, bom, falar um pouquinho da minha trajetória. Eu entrei na universidade em 2008, né, na graduação, no bacharelado. E assim que eu entrei na universidade, na verdade, quando eu passei no vestibular, eu ainda tinha um pouquinho de dúvida se eu faria química, se eu faria farmácia. E aí eu acabei decidindo pela química, mas no início do curso ainda estava naquela indecisão. E aí, não sei se por ironia do destino, eu acabei indo trabalhar lá na faculdade de farmácia, num laboratório de análise, né? E aí foi meu primeiro contato, assim, até com laboratório mesmo. E foi muito bom, porque aí eu acabei conhecendo tanto o curso de farmácia, porque eu tinha muita proximidade com o pessoal, e também a parte de análise, né? Que foi o primeiro contato que eu tive. Então foi muito importante para mim, porque ali eu tive a certeza de que eu estava no curso certo, né? Porque eu realmente né, não ia dar certo fazer farmácia, eu queria mesmo fazer química. E aí, depois que eu saí desse laboratório, eu fui fazer iniciação científica com o professor Júlio, também na analítica, né? E aí eu fiquei praticamente todo o resto da minha graduação na analítica, até que depois eu decidi fazer o mestrado, que aí eu fiz o mestrado com a professora Denise, e o doutorado continuei com a professora Denise também, então tudo na mesma área de analítica, porque sempre foi a área que eu tinha assim, muita afinidade, né? E, além disso, ainda voltei para fazer a licenciatura. No meio do meu doutorado, mais ou menos, eu resolvi voltar para fazer a licenciatura. Então, é mais ou menos essa trajetória aí. Muito legal conhecer sua trajetória, Taimara. Eu só queria comentar, as pessoas estão falando, e para mim também, a sua imagem está travada. O seu som está perfeito, mas a sua imagem está travada. Aí, só para você ver a câmera, né? Que a gente está quase não está te vendo. Entendi. Deixa eu ver aqui. Pode ser sua internet, eu não sei. O seu som está perfeito.
Seu sinal de internet está ok aí? Você está me vendo bem? Eu vou tentar sair, Bárbara, e entrar de novo, porque eu acho que deu uma travada na câmera aqui. Então tá. Tá? Só um minuto. Aguardando, tá bom. Então vamos aguardar a volta da Taimara para a gente continuar a live. O bate-papo com ela hoje vai ser bem legal. O trabalho dela tem relação com aparelhos bucais, então eu achei um tema bem interessante para a gente conversar aqui hoje. Aí é exatamente isso que ela vai fazer. Ela vai sair e entrar novamente para ver se melhora a câmera para a gente ter qualidade. Olha, já pediu para a pessoa entrar. Vamos ver se vai dar certo agora. Já aceitei sua solicitação, Taimara. Aí, acho que agora foi. Agora eu acho que foi. Mas estamos te vendo. Então vamos dar aqui a nossa live. Eu vou bater um papo com a Taimara. No final a gente abre para perguntas. Quem tiver alguma pergunta quiser mandar durante também, fica à vontade. Mas vamos ouvir o que a Taimara tem para nos contar. E aí eu vou começar pelo título, né? A gente divulgou o título. O seu trabalho, ele, como você mesmo descreveu, foi em Química Analítica e ele trata da determinação simultânea de níquel e cobalto em amostras de brackets de aparelhos ortodônticos fixos e saliva comercial, utilizando eletrodo de filme de bismuto por voltametria de redissolução adsortiva. Então, apesar desse título grande, talvez para quem não está acostumado com o assunto, um título assim que assusta, eu vou tentar falar um pouquinho aqui do que eu entendi do seu título e aí você, por favor, me esclareça. No caso, o objetivo é determinar ao mesmo tempo os metais níquel e cobalto em brackets, né, que são colocados em aparelhos para correção de dente, utilizando uma técnica específica da química analítica, que é essa aqui de eletrodo com filme de bismuto por voltametria. E aí eu acho que você pode falar mais disso do que eu. Você pode explicar para a gente mais? Sim, exatamente isso, assim, que você entendeu, né? Então, o nosso objetivo, ele foi analisar esses dois metais, né, o níquel e o cobalto, né, de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, utilizando essa técnica eletroanalítica que você citou no texto. E esses metais, eles são importantes porque muitas pessoas, às vezes, nem sabem, né, que esses metais estão presentes nas ligas que estão utilizadas para fazer os brackets, né? Então, os brackets, para quem não sabe, são as pecinhas que ficam coladas no dente, né, durante todo o tratamento odontológico, né? E também a saliva comercial, né? Essa saliva comercial é uma saliva que tem uma composição muito próxima da saliva humana, né? Então, o que a gente queria fazer era simular o ambiente bucal, que é o ambiente onde esses aparelhos vão estar presentes, né? E verificar quais seriam as informações que a gente poderia tirar com essa simulação, né? O que poderia acontecer se esses metais passariam para a saliva, de que forma que eles poderiam causar alguma reação, né, nos pacientes. Então, foi mais ou menos essa a nossa ideia. Entendi. Então, vocês analisam os brackets, eles já têm essa composição de níquel e cobalto, e aí vocês veem quanto de níquel e cobalto tem, né, nos brackets, e para saber se eles passam para a saliva, né, a saliva natural, vocês fazem a análise em saliva comercial. Só para confirmar se eu entendi direitinho. Isso, é isso mesmo. Muito bom. E aí você fala assim mais, né? Só de você ter falado isso, a gente já vê a importância desse trabalho. Mas você consegue citar mais coisas relevantes que sejam interessantes de se falar, né? Da importância de se fazer esse trabalho? Esse trabalho ele traz uma novas informações, né, para pacientes odontológicos principalmente. Por quê? Você analisar as peças de bracket é importante para que o paciente saiba que ele tem e o quanto tem, porque isso não é uma informação facilmente encontrada na literatura e nem sequer nas embalagens dessas amostras, né?
Então você não encontra. E na saliva comercial também é importante porque muitos trabalhos já fizeram esse tipo de simulação, mas numa solução que não era tão parecida com a saliva natural. Então as informações que eles obtiveram foi uma informação mais distante da realidade, vamos dizer assim, do que realmente acontece no ambiente bucal. Então, o que a gente tentou fazer foi tentar aproximar o máximo da realidade para que a gente pudesse ter informações que pudessem ser levadas a esses pacientes que vão começar ou que já fazem esses tratamentos odontológicos. Entendi. E seria que, no caso, o Renato até mandou a pergunta, né? Esses metais apresentam toxicidez. Então, a importância de se saber se esses metais que estão no bracket passam para a saliva comercial é que se eles passam para comercial, eles poderiam passar para a saliva natural. E exatamente. Aí, o fato de passar, né, causar alguma reação nas pessoas? Então, o que acontece? O níquel e o cobalto, eles já são metais bem conhecidos, né, por causarem algumas reações adversas, né, para o nosso organismo. Dentre elas, a principal, né, seriam as reações alérgicas, né? Então, existem pessoas que apresentam uma sensibilidade muito grande, principalmente ao níquel, né? O níquel, ele apresenta em grande maioria da população. Então, o que acontece? Dando um exemplo assim clássico, muitas pessoas utilizam bijuteria, por exemplo, e às vezes apresentam uma coceira, uma ardência naquela região onde a bijuteria está em contato com a pele. Isso é um grande indicativo de alergia ao níquel, né? E o cobalto também pode apresentar o mesmo tipo de alergia, mas é um pouco mais raro do que o níquel, e tem pessoas que têm alergia aos dois. Né? Então, a pessoa, quando ela apresenta alergia aos dois, ela pode ter esses sintomas potencializados. Né? Então, quando essas peças elas estão em ambiente bucal, elas podem causar alergias semelhantes à pele mesmo, né? Então, você pode ter o surgimento de bolhas, vermelhidão, ardência, né, coceira, e são reações bem desagradáveis, né, para o paciente. Entendi. E que ela é próxima da natural, mas aí você pode deixar bem claro para a gente, né, a diferença da comercial para natural? Sim, na verdade, assim, como eu disse, a saliva comercial ela é muito próxima, né, da saliva natural porque ela apresenta alguns componentes que são até idênticos à saliva natural, como, por exemplo, as enzimas, né, no caso. Então, ela é muito parecida mesmo. É claro que como ela é uma solução comercial, né, e é até engraçado falar isso que as pessoas podem achar, nossa, né, estão vendendo saliva, como assim? Né? Mas, na verdade, é mais ou menos isso mesmo. Ela é comercial, ela pode ser comprada em farmácias, por exemplo, né, e ela é vendida como tipo um enxaguante bucal. E por que ela é vendida assim? Né? Porque existem pessoas que apresentam uma doença que se chama xerostomia. Essa doença, ela causa um sintoma que é boca seca. Então, a pessoa ela tem essa sensação da incômoda, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela não produz saliva em volume suficiente para umidificar o ambiente bucal, né? E por isso ela necessita de utilizar essa saliva para repor essa saliva que ela não consegue produzir, né? E para também eliminar esse sintoma ruim de boca seca. Então, por isso que ela é muito parecida em composição, né? Claro que ela tem algumas diferenças, que seria o fato dela ter um odor diferente, né? Que é mais parecido com um enxaguante bucal. Ela também tem o gosto, né? Que é mais parecido com o enxaguante bucal para ficar mais agradável, né? Para o paciente. Mas, assim, no geral, a composição é bem semelhante, porque ela precisa desempenhar as mesmas funções, né, da saliva natural. Entendi. E aí, por que vocês optaram, então, em fazer na comercial e não fizeram na natural? Essa determinação. Então, fazer na comercial, ela foi necessária, né, vamos dizer assim, porque você trabalhar com amostras biológicas é um pouco de burocracia, né? Porque o seu trabalho precisa passar por um comitê de ética, não é simplesmente só você pegar lá a saliva da pessoa e analisar, né? Existem pessoas envolvidas. Então, são processos que são um pouco demorados e que podem acabar atrapalhando atrapalhando não, mas atrasando o trabalho, né?
Além disso, existe uma outra questão também bastante importante, que a saliva, ela muda muito de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que, né, dependendo do organismo, da alimentação, então você vai ter uma gama de salivas diferentes. Então, fica um pouco difícil você concluir alguma coisa quando você tem amostras tão diversificadas, né? Então, a gente resolveu fazer na saliva comercial porque seria uma amostra mais controlada, né, em que a gente poderia ter ali respostas mais assertivas, vamos dizer assim. Entendi. E aí a outra curiosidade é que você comenta, né? Você faz a análise do níquel e do cobalto no bracket, que você já sabe que tem, mas você analisa, e você analisa também a saliva. Por que você faz a análise nos dois? Então, a importância da gente fazer nos dois, né? Primeiramente foi, como eu falei anteriormente, que a gente não tem essa informação do quanto que esses metais estão presentes nas peças, né? Porque realmente você não encontra, nem na literatura, muito menos nas embalagens, né? Então a gente achou interessante fazer essa análise para verificar se eles estavam presentes, que era algo que a gente já imaginava, e o quanto que eles estariam presentes, né? Qual seria a quantidade desses metais nas peças. E depois, na saliva, seria interessante para a gente verificar se esses metais que estão presentes na peça, eles passam para a saliva e qual seria a quantidade em relação ao total. Se a gente não analisasse o bracket, a gente não ia ter a noção do quanto passou. A gente poderia ter uma peça com muito níquel e não encontrar nada na saliva, né? Ou o contrário, ter uma peça com pouquíssimo níquel e passar quase tudo para a saliva. Então, foi necessário fazer a análise nos dois para que a gente pudesse ter essa comparação, né? Muito interessante. E aí fica a curiosidade, né? Vocês, no aparelho, você não tem só metal no bracket, você tem outras peças. Por que vocês escolheram especificamente os brackets para fazer essa análise? Então, quando a gente começou a fazer o trabalho, na verdade, nós queríamos analisar todas as peças do aparelho, né? Queríamos analisar os fios, queríamos analisar as bandas, né? As contenções. Só que, né, por conta do tempo finito do trabalho, né, ficaria um pouco difícil, porque eram muitas amostras, né? O processo de lixiviação, ele é um processo demorado. Renata até perguntando aqui quanto tempo os brackets ficaram em contato com a saliva. O máximo que a gente avaliou foram 30 dias, né? Então, assim, se a gente fosse fazer para todas as peças, a gente teria um pouco de trabalho a mais e talvez não desse tempo de fazer em tudo. E aí a gente acabou escolhendo o bracket, porque o bracket, ele é uma peça que fica um maior tempo, vamos dizer assim, em contato com o ambiente bucal. Né? Se ele não quebrar e ele não soltar, ele fica em contato com a saliva do início ao final do tratamento. Então a gente pensou nele porque a gente poderia fazer um tempo, né, talvez maior aí, de contato dessa peça com a saliva. Entendi. E aí, né, dado, igual você já comentou, que tem esses efeitos dos metais presentes nos brackets, pode causar alergia, né, se ele passa para saliva ou não, vem a pergunta, por que então, né, já que existe essa possibilidade de passar para saliva, já que a gente sabe que ele pode causar alergia em pessoas sensíveis, por que então se adiciona o níquel e o cobalto no material que é feito o bracket, né, na liga metálica que é feito o bracket? Sim, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar, então para que adiciona se é algo que vai me fazer mal, né? Que vai me causar uma alergia? Não entendo. Né? Na verdade, esses metais eles estão presentes na liga, né? Por um motivo bem específico, né? Porque o que acontece? Como o ambiente oral ele é um ambiente potencialmente corrosivo, né? Ele pode causar a corrosão dessas peças. É necessário que essas peças elas apresentem uma certa resistência à corrosão, né? Porque o aparelho ele fica em contato com o ambiente bucal durante pelo menos, no mínimo, 2 anos. Né? E existem pessoas que ficam até mais, dependendo do tempo, né, do tratamento que é necessário. Então, assim, para que essas peças elas não fossem corroídas rapidamente, né, no ambiente bucal, foi necessário, então, fazer essa adição desses outros metais, né, que conferem a essas ligas uma maior resistência à corrosão. Então, é por isso que elas estão presentes lá, né? Elas não estão presentes por acaso, né? Vamos dizer assim.
Entendi. Então, apesar de existir esse risco de uma alergia, caso passe para a saliva, eles mantêm, dão uma resistência maior à peça, ela não, aumenta a chance dela não ser corroída pela saliva, pelo ambiente bucal, né? Então, ou seja, se ele não passar para a saliva, é a melhor situação possível, né? A peça não Exatamente. ser corroída. Muito interessante. E aí, uma vez que tem que adicionar, então, né, para tentar fazer com que o bracket dure mais, existe alguma legislação que vai determinar as quantidades que se pode colocar dos metais nos brackets? Então, legislação não existe. Não existe uma lei, né, que regulamente essas quantidades nas peças. Então, assim, na verdade, o que existe são os tipos de aço, né? Então, você tem, por exemplo, o aço inoxidável do tipo 304, que é o mais utilizado para fazer esse tipo de peça de aparelho ortodôntico fixo, em que eles dizem que a composição dele seria de 8% de níquel e 0,20% de cobalto, por exemplo, né? O que seria algo que a gente poderia comparar, mas não é controlado, né? Se tiver mais ou se tiver menos, a peça vai existir do mesmo jeito e vai ser comercializada do mesmo jeito, né? Então, na verdade, o que acontece é que essas informações, né, da quantidade, elas não existem nas embalagens, né? Eu trabalhei com 6 marcas diferentes e, se eu não me engano, somente 2 trazia a informação de que existia níquel na composição. Então, tem algumas que nem falam na embalagem, né? O que torna até mais difícil, né, para a pessoa saber se tem ou não tem. Então, realmente não tem uma lei que regulamente isso, que fica mais difícil até o trabalho do profissional, né, e também do paciente quando vai utilizar a peça. Entendi. E o Renato está perguntando aqui, né, além do níquel e do cobalto que a gente está comentando, os seus estudos, tem outros metais nos brackets? Tem, os principais, na verdade, são níquel, cobalto e o cromo, né, nesse tipo de peça de aço inoxidável, e também o ferro, né, nesse tipo que eu estudei, mas, né, tem outros aços inoxidáveis que podem ter outros metais adicionados na liga que vão conferir outras características para o aço, né, então, por exemplo, pode ter molibdênio, que é um outro tipo de aço inoxidável em que o molibdênio é adicionado para também conferir uma maior resistência ainda à corrosão, dependendo do que ele vai ser utilizado, entendeu? Então, tem vários tipos de aço, né? Eu trabalhei com ele específico, que é para... Entendi. Realmente, essa determinação de tudo. E aí, no caso, uma vez que você fez essa determinação, qual a importância de você apresentar esse resultado para a população em geral? Você fez a determinação, né? Viu que tem realmente o níquel e cobalto no bracket. Na saliva comercial, qual foi o seu resultado? Você percebeu que passou, não passou, foi muito, foi pouco? Como é que foram os seus resultados? Então, como eu falei, né, a análise no bracket nós fizemos e a gente consegue observar que a maior concentração, né, é de níquel, realmente, ele tem uma maior concentração de níquel. O cobalto, ele está em concentrações mais baixas, realmente, como diz, né, a composição desse tipo de liga. E quando a gente fez a lixiviação, a gente conseguiu, né, a processo, né, a gente conseguiu observar que passa, sim, acontece esse processo corrosivo, né, então esses metais, eles vão para a saliva. É lógico que a gente avaliou num processo, né, uma situação mais branda, mais controlada, né? Nós não ficamos avaliando assim diferenças de pH, como eu disse, né? Tem salivas que são mais ácidas, então isso poderia potencializar, né, o processo corrosivo. Mas eles passam, isso acontece, só que são em quantidades pequenas, né? Não são quantidades assim alarmantes, né? Que a pessoa vai falar assim, meu Deus, né? Tudo que tinha no bracket passou para minha saliva.
Não, pelo menos no estudo, né, até o período que a gente avaliou, eles passam em quantidades pequenas, né, que a gente até usa um parâmetro de comparação que seria o valor de ingestão diária, né, porque apesar do níquel e do cobalto eles serem, né, causarem essas reações adversas, eles também são importantes e participam de alguns processos metabólicos do nosso organismo. Então acaba que a gente ingere esses metais na nossa dieta normal, né, o cobalto, por exemplo, é um componente da vitamina B12, então ele é super importante. Então, a gente observou que praticamente todas as amostras nós tivemos a passagem dos metais para a saliva, mas em quantidades que não superaram esses valores de ingestão diária. Então, assim, a preocupação aí nesse caso seria maior com relação mesmo à alergia, né? Porque se a pessoa ela é alérgica, qualquer concentração já vai causar uma reação adversa nela. Entendi. E aí, de chegar para a população em geral? Então, para a população em geral é importante, né, esse estudo, porque uma vez sabendo que essas peças elas possuem esses metais, né, e se a pessoa ela já sabe que ela é alérgica, ela já pode, quando começar um tratamento odontológico, informar isso ao dentista, por exemplo, né? Então ela pode falar com o dentista, olha, eu tenho alergia a níquel e eu não vou poder utilizar o bracket metálico porque vai me causar uma reação, né? Da mesma forma, o profissional, quando vai começar o tratamento com o bracket metálico, ele pode tentar saber essa informação do paciente. Se o paciente já teve alguma reação, se ele sabe que ele é alérgico, porque se ele for, por exemplo, ele pode indicar outros tipos de brackets, né? Porque não existe somente bracket metálico, né? Existem brackets de cerâmica, brackets de safira. Atualmente já tem um tratamento que é mais moderno, que não usa nem bracket, na verdade é uma plaquinha, tipo aquelas plaquinhas de clareamento dental, né? E aí você consegue né, fazer. Claro que tudo isso tem um valor agregado, né? Quanto mais moderno o procedimento, né, mais caro ele vai ser. Né? Então, por isso que muitas pessoas ainda buscam o bracket metálico por ser mais barato, né? Então, eu acho que essas informações, elas são importantes para o paciente poder decidir mesmo. Se ele tem alergia, ele pode optar por não usar, e o dentista, né, o profissional, ele também pode orientar nesse sentido. Já se já é uma informação relevante para um caso desse, né? Para fazer um tratamento ortodôntico. Então, muito legal. Eu abro agora, se alguém quiser enviar mais alguma pergunta aqui da minha parte, eu encerro. Se você também quiser comentar mais alguma coisa, Taimara, fica à vontade. Né? Complementar alguma observação, fica à Eu só vontade. gostaria de Pergunta, fica à vontade também. Pode falar. Eu gostaria de agradecer, né, novamente pelo convite. É uma experiência nova para mim, porque eu nunca fiz live, né? Eu sou extremamente tímida, então, assim, fazer isso para mim é quase que um desafio. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite, foi muito bacana conversar com você, Bárbara, e com as pessoas que estão presentes, e agradecer, né, pela presença de todos. Perfeito, eu também agradeço. Se você não falasse que é tímida, eu não saberia. Você foi muito bem, você falou muito bem. Agradecer a presença de todos. Dizer que acho que eu não sei direito a data, mas em breve a gente tem mais uma live. Aí vai ser lá no IG da pós-graduação, que vai ser uma live sobre a comemoração dos 20 anos da pós-graduação. E em breve a gente tem mais live aqui da divulgação dos trabalhos dos nossos alunos da pós-graduação, mestrado, doutorado. E agradecer a presença de todos. A equipe que tem trabalhado nesses projetos é o professor Renato, eu e a Celi. O Renato está falando aqui, ó, na próxima quarta, não, próxima, próxima, né? Dia 24. A gente tem mais uma live, então, para todo mundo. Conto com vocês, tá joia? Obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, Taimara. Parabéns pelo seu trabalho, tá certo? Parabéns aos seus orientadores também. Um trabalho muito bonito.
E aí o Renato complementou aqui, dia 24 com o professor Adilson e o Renato, mas lá no IG da pós-graduação, que a gente vai falar sobre a comemoração dos 20 anos, né? Mais informações sobre a trajetória da nossa pós-graduação. Pessoal, então fica por aqui, a live vai ficar gravada, quem quiser assistir depois, tá certo? Mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença e até a próxima. Tchau, obrigada, viu, Tainá? Tchau, obrigada a você, Bárbara.